Fala, futuros aprovados, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para gabaritar. E hoje você vai ver que o raciocínio lógico, ele pode querer te derrubar, mas eu não vou deixar, tá? Não vou deixar. Ai, meu Deus, não, esqueça isso. Deus é maravilhoso, mas aí você já vai pegar a questão e vai dizer bem assim: já deu certo, Deus, eu sei resolver, obrigado por iluminar os meus pensamentos. Gente, o método Sorman, ele faz isso. Pega todo tipo de questão possível para botar você na cara do gol. Então, gente, dê o like, curte, compartilha, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo, que falta pouco para o lançamento do nosso curso de raciocínio lógico do zero e de matemática do zero. Vamos embora. Ó, dentro da questão, a gente já vai puxar o quê? A teoria esquematizada. Olha que questão agora recente, ó, da IDCAP. 6 pessoas vão se sentar ao redor de uma mesa hexagonal regular. Quantas formas distintas de organização são possíveis? Ó, esses probleminhas que ele fala aqui, ó. Ao redor, em torno, eu tenho uma permutação circular. Primeiro, é um problema de análise combinatória, porque essas questões que diz de quantas maneiras distintas, determina o número de possibilidades, quantas são as formas distintas, é análise combinatória. Professor, e por que permutação? Você tem aí 6 pessoas ao redor de uma mesa hexagonal regular e você quer organizar essas pessoas. Você sai trocando elas de posição, mudando, né? Permutando. Por que circular? Falou ao redor, em torno de algo fechado, aqui, ó, é circular. Só que a galera, gente, tá acostumada a pegar questões assim, ó. 4 crianças dão-se as mãos para brincar de roda. Ciranda, cirandinha. De quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas? Ah, é circular. Eu tenho pessoas em torno de uma mesa circular. Se eu trocar essas pessoas de posição, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Eita, ó, ao redor de um círculo, circular. Mas não é só ao redor de um círculo. Gente, pode ser uma mesa quadrada, pode ser uma mesa hexagonal, pode ser até uma mesa oval. É circular do mesmo jeito. Até porque, tá? Quando eu tenho um círculo, eu posso inscrever, colocar dentro do círculo o quê? Um hexágono regular, um quadrado. Então a permutação é circular do mesmo jeito. Só que você tinha que lembrar o quê? Qual é a fórmula da permutação circular de n elementos? Ó, pega o total de elementos, tira 1 e calcula o fatorial. Eu tenho ao todo quantas pessoas? 6. Então eu vou botar 6 aqui. Então vai ficar aqui, ó. 6 menos 1, 5. Fatorial de 5. E fatorial é contagem regressiva de ano novo, né? 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. E 120 aí, ó. Lady B. Ó, a prova foi agora, domingo, ó. Já tô com a prova aqui. Obrigado à aluna Gabriela que mandou a foto dessa prova que ela fez. Foi da IDCAP, ela só não disse qual concurso, tá? Então,
Tá aí. A gente não perde tempo. Professor, se fossem as 6 pessoas em linha reta, aí é a permutação de 6 elementos. Seria apenas o fatorial de 6. Quando eu tenho, gente, eu vou organizar livros no instante. Eu vou organizar pessoas numa fila. É só calcular o fatorial da quantidade. Aí seria 6 fatorial. Que se você calcular 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 720. Daria a letra A. Tranquilo? Mas aqui a permutação é circular. Não importa se a mesa é oval, mesa quadrada, hexagonal. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Ildete foi à feira e comprou maçã, laranja, morango, limão, melancia e uma outra fruta, cujo nome obedece a uma regra que estabelece a sequência de nomes dada. Qual foi a última fruta? Vamos lá. Ó, primeiro, quando você pega questões de raciocínio lógico com sequência de palavras, você tem várias possibilidades. Por exemplo, às vezes ele coloca a quantidade de letras numa determinada palavra. Na primeira palavra ele bota 4 As. Aí na segunda 3 As. Na outra 2 As. Na outra 1 A. A quantidade de As está decrescendo. Ó. 4, 3, 2, 1. Aí na outra nenhum A. Às vezes ele coloca várias palavras e essas palavras, tá? A quantidade de letras é um número ímpar. Aí bota lá uma palavra com 5 letras. Aí a letra do meio é A. Coloca outra com 5 letras. A letra do meio é E. Aí outra com 5 letras. A letra do meio é I. Aí da próxima palavra, a letra do meio é O. Ele já colocou questões que ele faz o seguinte. Se prende às iniciais. Teve uma questão que ele botou bem assim, ó. Primata. Pri de primavera. Veracidade. Ver de verão. Inválido. Esse in era de inverno. Outside. O out de outono. Aí o cara botava lá para você pedir a próxima palavra. Aí você tinha que lembrar que as iniciais eram as iniciais das estações do ano. Era pri de primata, ver, que era veracidade. Aí tinha lá outside, out de outono, ele pedia a próxima palavra. Aí tinha lá inválido, que era inve de inverno. Gente, aqui tem a ver com as iniciais, ó. Inicial de maçã, M. De laranja, L. De morango, M. De limão, L. De melancia, M. Tá alternando, né? Começa por M, depois por L, depois por M, depois por L, depois por M. A próxima tem que começar por que letra? Letra L. Quem começa por L aí? Lixia. Resposta, letra C de coração. Só alegria. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Javier comeu tacos se e somente se Joana preparou nachos. Muita gente está acostumado só com negação de quem? De, negação de ou, negação do se então. Quando o cara coloca a negação do se e somente se, muita gente erra. Muita gente erra. Professor, qual é a negação que mais aparece do se e somente se? Só para você ver, ó. Eu tenho, rapidinho aqui, 5 maneiras de negar o se e somente se. 5.
Por exemplo, para quem estuda para a VUNESP, para outros concursos, dentro do curso lá que a gente vai lançar, a gente mostra todos os tipos de negações. Porque eu vou preparar você para qualquer prova que venha aparecer. Mas, por exemplo, ó, para negar o se e somente se, é só você lembrar do mama neném. Mama neném. Pessoal, o que é o mama neném? Ó, você, para negar o se e somente se, você troca por ou e mantém as duas. Ó lá. Javier comeu tacos, se e somente se, Joana preparou nachos. Você troca o se e somente se por ou e mantém as duas frases. Javier comeu tacos, Joana preparou nachos. A resposta já é letra D. Então, para negar o se e somente se, qual é a que mais aparece? Mama neném. Pessoal, o que é um mama neném? Troco o se e somente se por ou e mantenho as duas. Mantive. Mas existe a possibilidade de você o quê? Trocar o se e somente se por ou e negar as duas. Poderia aqui, ó, negar aqui, negar aqui. A resposta poderia ser: ou Javier não comeu tacos, ou Joana não preparou nachos. Então, mama neném. Como é que eu nego se somente se? Troco por ou e mantém as duas. E outra possibilidade, troca por ou e nega as duas. Gente, a gente não vai colocar aqui, mas tem aulas aqui no canal onde eu mostro que eu posso negar o se somente se com o próprio se somente se. Sabe como é que eu nego o se somente se com o próprio se somente se? Basta negar uma das partes. Então, por exemplo, ó, Javier comeu tacos, se e somente se Joana preparou nachos. Ó, ele negou com o próprio se e somente se, só que ele negou as duas partes, ó. Não nega as duas partes, nega só uma. Então, ó, poderia a negação ser essa. Ele permanece com se somente se e nega apenas uma. Então poderia ser: Javier comeu tacos, se e somente se Joana não preparou nachos. Ou ainda poderia parecer isso, ó. Negar só apenas a primeira parte. E aí ficaria: Javier não comeu tacos, se e somente se Joana preparou nachos. Então, você pode negar o se e somente se com o próprio se e somente se, desde que negue apenas uma das partes. A gente mostra isso no curso. Então, eles cobram. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4, gente. Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, ó. Esse azinho aqui, por exemplo, ó, de cabeça para baixo, eu leio ele assim, ó. Qualquer que seja o x para cada x para todo x. E esse ezinho aqui ao contrário é o existe ao menos um x. Você chega na prova e aparece isso, ó. Para todo x pertencente aos naturais, x é maior que 5. E aí ele quer
a negação. Vamos lá. Gente, isso aqui, ó, isso aqui é o todo. Isso aqui é o todo. O para cada, para todo, qualquer que seja a mesma coisa. Isso é o todo. Como é que eu nego o todo, lembra? Epa, bicha não. Eu troco o todo por existe, por pelo menos um, por algum e nego a sentença. Então, por exemplo, ó, como é que eu negaria aqui o todo? Eu vou trocar o quê, galera? O todo por quem? Por existe. Por existe. E nego a sentença, ó. Isso aqui é o símbolo do maior. É maior. Como é que eu nego é maior? Não é maior. Gente, se eu não sou maior, eu sou o quê? Menor. Né? Eu vou negar é maior que 5. Qual é a negação de é maior? Não é maior. Se eu não sou maior, eu sou menor ou igual. Sempre eu nego o todo com o existe. E se eu quiser negar o existe, eu nego o existe com o todo, desde que negue a sentença. E aí ele diz assim, ó, considere a proposição lógica. Para todo número real x, existe um número real y, tal que x mais y é igual a zero. Vamos lá. Eu nego o todo com o existe. Então aqui, ó, o todo eu não nego com o todo. O todo eu não nego com o todo. O todo eu não nego com o todo. Tá? Então, ó, para todo número real, eu vou negar com quem? Com o existe. E vou o quê? Agora, negar a sentença. Troquei o todo por o que existe e vou negar o que aqui? A sentença. Existe um número real y, tal que x mais y é igual a zero. Como é que eu vou negar o existe? Eu vou negar o existe com o todo e vou negar a sentença. Onde está dizendo que x mais y, o quê? É igual a zero. Qual é a negação do é igual? É diferente. Resposta, letra E. Então, ó, o todo troco pelo existe e nego a sentença. Como é que eu vou negar? Existe o número real y, tal que x mais y é igual a zero. Troco o existe pelo todo e nego a sentença. Onde está dizendo que x mais y é igual. Qual a negação de é igual? Não é igual. Se eu não sou igual, eu sou o quê? Diferente. Resposta, letra E de eu vou ser aprovado. Tá vendo, gente? Não subestime a banca. Tá vendo? Tranquilo? Pois só, e se aqui fosse existe? Trocava pelo todo e negava a sentença. Beleza? Gente, vê como a banca apronta, ó. Por isso que eu digo, quem assistiu nossas aulas do curso matemático, do curso aqui, raciocínio lógico do zero, eu mostrei isso aqui. Veja que questão interessante. Considere as proposições P, Q e R. O valor lógico dessa proposição é... Vamos lá. Primeiro, gente, para determinar o valor lógico de uma proposição composta,
eu tenho que saber o valor lógico de cada uma dessas aqui. Por exemplo, ó, P diz 13 é um número primo. Isso é verdade. Isso é verdade. O que é número primo? Tem exatamente dois divisores positivos, um e ele mesmo. Então, 13 é primo. Show? Beleza, 13 é primo. Verdade. Pi é igual a 3,14. Cuidado, isso é falso. Isso aí é? É. O pi, que é um número irracional, a gente estuda isso lá no curso, ó. O pi, gente, ele é um número irracional. Ele é uma dízima que não tem período. É uma dízima não periódica. É um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais e tem uma parte aí que não se repete. Ele não tem parte que se repete. Tranquilo? Dízima não periódica, uma dízima que não tem período. Não tem uma parte lá que se repete. Agora, dízima periódica tem o período, tem o que se repete. Então, eles dizem lá que o pi é aproximadamente 3,14. Se fosse aproximadamente, sim, mas dizer que o pi é 3,14, não. O pi, ele é maior que 3,14. Então, isso aí é falso. E essa? 12,5 vezes 16 é igual a 200. Gente, quem já assistiu minhas aulas aqui, já viu a minha dica de quando tem conta chata, use o dobrou meiô. Um cara você dobra e o outro cai pela metade. Vamos lá, ó. Eu vou dobrar isso aqui. Dobre. O dobro de 12,5. 25. E o outro, você cai pela metade. Aqui dá 8. Se você fizer essa conta, dá a mesma. Mas vamos lá. Dobre ainda para ficar uma conta melhor. 50. 50. E aqui, pela metade, 4. Se eu não quisesse fazer essa conta ainda, ó, dobre. 100. Cai pela metade. 2. Ó, 100 vezes 2 dá 200. 50 vezes 4 dá 200. 25 vezes 8 dá 200. E se você fizer 12,5 vezes 16, dá 200. Eu mostro dentro do nosso curso dicas para você calcular. 1,02 elevado a 3, rápido. 1,04 elevado a 3. 1,04 elevado a 2, rápido. Cálculo mental. Dobrou meio, ó. É o néctar. Comenta aí, diga, eu vou ser aprovado. Ó, se comentar e tiver pelo menos uns 100 comentários aí, amei as dicas, a aula foi massa, vou preparar algo bem legal para vocês, ó. Então isso aqui, galera, é verdadeiro. Vamos lá. Sempre eu começo a resolver pelo que está dentro do parêntese. Vamos lá, ó. O P é verdadeiro, o Q é falso. E o R é verdadeiro. Vamos lá. O que é que o cara tinha que lembrar aqui, ó? Desse símbolo aqui. Gente, esse símbolo aqui, ó, é o mesmo desse, ó, o ou com um tracinho embaixo. É o mesmo desse, ó, um losângulozinho. Esse é o símbolo do ou, gente. Isso aqui é o ou. Então, ó, vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Isso aí é ou, ó. Ou V ou F. É a disjunção exclusiva. Se fosse só o símbolo de mais, que a IBFC já colocou, ó, é o ou. Agora, ó, essa bolinha com sinal de mais dentro, isso é o ou. O que é o ou? Ou um ou outro, mas nunca os dois. O ou só dá falso se os dois são iguais. O ou só dá falso se os dois são iguais. Ou um ou outro, mas não ambos. Então, o ou, se os dois forem iguais, dá falso. Se os dois forem diferentes,
dá verdadeiro. Então vai ficar assim, ó, verdadeiro. Que símbolo é esse? Se e somente se. Cuidado, tá? Porque, ó, porque aqui tem a negação. O R é verdadeiro, só que aqui é a negação. Quando eu nego um valor, ele inverte o valor, ele modifica. Qual a negação do verdadeiro? O falso. Então ficou isso aqui, ó. Verdadeiro com falso, em que conectivo? Se somente se. Gente, o se somente se é o equilíbrio. Só é verdade quando que acontece de um lado, acontece do outro. Então, verdadeiro com falso, no se somente se, isso vai dar o quê? Vai dar falso. O valor lógico é falso. Lady B. Que questão linda. Veja quantas dicas, veja o quanto a matemática é essencial. Veja as questões que a galera pega aí para resolver. Questão antiga. Aqui, cara, a gente não perde tempo. Todo tipo de questão possível. Gente, segue aí o nosso Instagram. Entra aí no Telegram. Quem não está inscrito no canal, gente, se inscreve. Muito obrigado. Um beijão. Tô esperando aí os comentários, viu? Valeu. E os likes. Tem que curtir. Valeu. Fui.